Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida. Neste domingo, dia do Senhor, dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Que maravilha saber que você está aí do outro lado do televisor. E nós aqui, irmanados com você, com a sua família, nos próximos 30 minutos, vamos nos debruçar sobre assuntos da mais absoluta relevância para a nossa fé católica apostólica romana. Eu me refiro aos novíssimos, assunto para o qual há quase 40 programas estamos tratando. Os novíssimos são as últimas realidades que vão acontecer com a natureza humana, com os homens, terminada a sua aventura aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Para o novíssimo chamado morte, já dedicamos 29 programas. E agora, pela 16ª vez, estamos a tratar do juízo. Todos um dia, ao deixarmos esta terra, compareceremos diante do tribunal de Cristo, diz o apóstolo Paulo na 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, para a prestação de contas dos nossos atos. Fizemos uma investigação longa sobre o argumento juízo no Antigo Testamento. Mais para frente ainda precisaremos voltar para investigar alguns textos, mas já estamos no Novo Testamento e precisamente nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo sobre esse assunto. É Jesus quem explicita, quem clarifica, quem dá todas as coordenadas e entra em detalhes a respeito do juízo. E ele o faz normalmente utilizando parábolas. E a primeira frase de Jesus, a primeira intervenção de Jesus, o primeiro texto que vamos ler e comentar neste programa, é Mateus capítulo 16, versículos de 24 a 27. Salvar a vida, perder a vida? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? São palavras misteriosas que não podem deixar de ser abordadas, de serem abordadas neste diapasão, neste assunto aqui, porque também essas palavras de Jesus se referem à vida eterna. E, lógico, o começo da vida eterna, que, num certo sentido, já se manifesta no tempo, mas atinge a sua consumação quando nós deixarmos esta vida. Vamos ao texto, Mateus capítulo 16, versículos de 24 a 27. Em seguida disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, irá recobrá-la. Que servirá a um homem ganhar o mundo inteiro se vem a prejudicar a sua vida? Ou o que dará um homem em troca da sua vida? A bem da verdade, como eu já disse, essas palavras não se referem a um juízo após a morte, sem dúvida. Essa é a primeira pontuação. A segunda é que na Bíblia Ave Maria, excelente tradução, aparece o verbo prejudicar. Outra tradução possível é perder. De fato, se você prejudica uma coisa, a coisa não tem mais uso e você acaba perdendo esta coisa. Então, outra tradução possível para prejudicar a sua vida é perder a sua vida. E em que sentido se perde a vida? Antes de tudo, uma pergunta: de que vida aqui estamos tratando? Então, vai ser preciso explicar as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Vida, para nós que acreditamos na eternidade, é uma realidade que começa aqui nesta terra e tem uma etapa que vai até a morte do corpo, o não funcionamento dos órgãos vitais. Mas nós sabemos que a alma do homem é imortal. Portanto, ela perdura, não é destruída, nem adormecida.
nem mutilada, nem entra num estado de letargia após a morte, ou com a morte. Então, a expressão vida, e isso nós tiramos das próprias palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, diante dos saduceus que não acreditavam na ressurreição, eles perguntaram a Jesus acerca de uma mulher, é uma hipótese que eles criaram, uma história capciosa, diga-se de passagem, eles para lançaram uma armadilha contra Jesus, que acreditava na ressurreição. Uma mulher teve um marido. Ele morreu e não deixou descendência. Conforme a lei de Moisés, ela devia se casar com seu irmão. O segundo irmão com quem ela se casou morreu também sem deixar descendência. Então, ela casa com o terceiro, com o quarto, com o quinto, com o sexto e com o sétimo. Os 7 morrem sem deixar descendência. Depois ela morre. E no céu, com quem ela vai se casar? A resposta de Jesus diz: no céu, nós seremos como anjos. E ele faz alusão também a uma frase muito cara para o próprio Jesus e para o Antigo Testamento. O Deus de Israel é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Portanto, Deus dos vivos, não dos mortos. Em síntese, vida nesta terra e após a morte. Então, aqui nós vamos ver um paradoxo. Nós vamos ver, em se tratando de ganhar ou perder, ou ganhar e perder, nós temos aqui, quando se fala de ganhar esta vida, isso pode significar perder a outra, não se salvar. Perder a outra vida, perder a vida eterna é se condenar, é não ganhar a vida eterna. Então, quando você diz, você perdeu a vida eterna, lógico, você ganhou o inferno. E aqui na Terra, quando você perde esta vida, você ganha a outra. Lógico que o ganhar a outra é ganhar a eternidade, é ganhar a felicidade sem fim. Isso significa que você não vai ganhar a condenação. O que você ganha é a felicidade sem fim. Mas vamos à explicação do texto para clarear melhor e perceber onde está embutido aqui o juízo. Jesus não falou aqui de juízo, mas ele está implícito. Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, as exigências para seguir Jesus é renunciar a si mesmo. Não significa abrir mão da sua autonomia, abrir mão da sua vontade, abrir mão de nada que Deus colocou na sua natureza. Mas a renúncia é daquilo que se opõe a Deus, daquilo que é empecilho para o seguimento de Cristo. Então, essa renúncia, na verdade, é uma submissão a Ele. Exemplo de renúncia de si é a frase de Nossa Senhora: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Ora, quem diz, eis aqui o servo, está se colocando à disposição da vontade do outro. Isto é, eu quero servi-lo. Então, minha vontade não é a última palavra. Eu não estou abrindo mão da minha vontade, eu estou dizendo que com a minha vontade eu obedeço à sua. Isso é a renúncia. Então, eu renuncio a mim para me entregar a Deus. Então, eu me perco para que Jesus me ganhe. Essa é a primeira coisa, renunciar a si mesmo. Tomar a sua cruz, ou seja, aceitar a radicalidade do Evangelho, que é cruz. Os judeus pedem sinais, os pagãos pedem sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos. Mas para aquele que crê, quer judeu, quer pagão, é poder, é sabedoria de Deus. Então, tomar a cruz significa isso. E siga-me, ou seja, nos passos de Jesus, atrás de Jesus, olhando Jesus, confiando em Jesus, não se desviando do caminho trilhado por Jesus. Seguir Jesus é experimentar, fazer da nossa aventura aqui na Terra uma grande via sacra, percorrer os passos de Jesus. Ou para usarmos aquela expressão muito cara a um grande cantor sacro, cantor litúrgico, um grande sacerdote, Padre Zezinho, amar como Jesus amou.
pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia. Aqui está o seguimento de Cristo. Mas avancemos, porque a questão do juízo está logo aqui na frente. Aquele que quiser salvar a sua vida irá perdê-la. Atenção, salvar e perder. Salvar vem primeiro, perder vem em segundo. Ora, o que é que vem em primeiro lugar? A vida terrena ou a vida eterna? A vida terrena. Então, o primeiro verbo, aquele que quiser salvar a sua vida, na primeira frase, salvar a vida se refere aqui na terra. Perdê-la, em consequência, é na outra vida. Ora, o que significa salvar a vida aqui na terra e perder a vida na outra? Ora, se perder a vida na outra equivale à condenação, isto é, eu perdi a eternidade, não vou ganhá-la, não vou alcançá-la, não vou experimentá-la, então logo eu vou ser condenado. Ora, mas como se salva a vida aqui na terra? O que pode acarretar, o que necessariamente vai me levar a perder a minha vida na eternidade. Salvar a vida significa eu quero uma existência terrena sem nenhum compromisso com Cristo. Eu não quero renunciar a mim mesmo, eu quero me salvar. Eu quero uma existência onde eu decido, onde eu penso, onde eu estabeleço minhas regras, onde eu estipulo os meus critérios de bem e de mal, onde os mandamentos, a norma de conduta, quem estabelece sou eu. Então, eu estou salvo desse compromisso, desse atrelamento, desta submissão, desta obediência a Jesus, ao Evangelho, etc, etc. Aqui está salvar a vida. Eu quero uma vida sem essa exigência. Eu não quero esse vínculo, eu não quero essa referência. Este salva a vida. Tá bem? Siga o seu caminho. Agora, isso vai ter um preço. O preço é você vai perder a outra. Você salvou esta vida, vai perder a vida eterna com Deus. E depois o contrário. Quem quiser perder a sua vida, ou seja, eu vou dar a minha vida para Cristo. Eu não serei mais dono de mim, é Cristo que vai agir em mim, viver em mim, viverei por Ele. Isso é uma perda. E, assim sendo, eu vou ganhar a outra vida. Muito bem. Aqui está a explicação das palavras de Jesus. No segundo bloco, nós vamos ver em que sentido se perde e em que sentido se ganha e qual a relação disso com o juízo particular e o juízo final. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Até logo mais.